objetivo do livro é mostrar que muitos costumes praticados pelo judaísmo não são costumes da Torá, não foram ensinados por Moisés, nem pelos profetas. Foram tradições que eles trouxeram, que eles mesmos criaram na Babilônia. Eles precisavam brindar. Eles precisavam brindar a crença daquelas pessoas. E eles criaram muros, segundo eles, paredes, muros, para evitar que as pessoas fugissem da fé que eles acreditavam. Muitas vezes nós fazemos isso, às vezes sem perceber. E hoje eu postei lá no grupo, tanto na Beit como na Shem, uma imagem de Moisés e um judeu ortodoxo. Essa semana teve um judeu brasileiro que postou lá as 10 diferenças entre o povo judeu e a igreja. Eu, olhando aquilo, falei, eu conseguiria colocar também 10 diferenças entre a religião de Yeshua e o judaísmo messiânico, nazareno e ortodoxo. Tem coisas muito diferentes. Porque é simples, muitas vezes nós vemos essas diferenças, mas esquecemos de avaliar no contexto. Para mim chegar a essa conclusão do Seder de Yeshua, da ceia de Yeshua, levou tempo. E eu agradeço o irmão Freitas Nobre, meu nosso irmão poeta. Ele bateu nessa tecla durante muito tempo comigo. Até que um dia eu estava parado, refletindo, pensando, falei, não é que ele tem razão? E eu estava errado. E eu fui até ele, agradeci, falei, irmão, o senhor tinha razão, eu estava errado. E aquilo fez com que 2 lições eu aprendesse. A primeira, nós não somos todos na verdade. A segunda, se estamos errados, vamos corrigir e agradecer àqueles que nos corrigiu. Eu tinha convicção total e plena daquela minha visão sobre a Páscoa. Porém, ele, nesse aspecto, ele conseguiu enxergar antes de mim. Da mesma forma que vocês também, com certeza, já enxergaram ou vão enxergar coisas que talvez passou despercebido. Nós não podemos esquecer que nós somos humanos e somos falhos. E a nossa formação, ela é complexa. Por quê? Porque foi muita influência religiosa para chegarmos até aqui. E o título do capítulo, que nós estamos na página 41, é Comparando a religião dada a Moisés e o judaísmo ortodoxo. Nós vamos perceber que quando Israel saiu do Egito, eles não tinham nenhuma religião. Todos os laços que eles tinham com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó haviam desaparecido. Eles eram egípcios. Eles ficaram 400 anos. Da mesma forma que quando eu pergunto o que você é, a pessoa responde, eu sou brasileiro. Na verdade, nós não somos brasileiros. Brasileiros são os índios que estão aqui há 5.000 anos ou mais. Nós somos estrangeiros e recebemos a nacionalidade brasileira. E criamos a nossa própria cultura, criamos a nossa própria religião, a nossa própria maneira de ver. E os israelitas não eram diferentes, eles eram egípcios, a tal ponto que eles acreditavam no bezerro de ouro. Depois que eles acharam que Moisés tinha morrido, 40 dias no deserto, me perdoe, 40 dias no Sinai. A primeira coisa que eles fizeram é buscar a ajuda dos seus deuses. Eu imagino o seguinte,
se Deus decidir me recolher, o que vai ser de vocês? Vai voltar para as igrejas antigas ou vão dar continuidade? É óbvio que vocês têm que dar continuidade, porque a obra é de Deus, não é de pessoas. Nós somos apenas instrumentos, mas na falta de um, o outro assume o lugar. Os apóstolos morreram, o último morreu no ano 100 da nossa era. Ou seja, há 1925 anos, o último discípulo de Yeshua morreu, que foi João. E o evangelho continuou. O evangelho é feito não por pessoas, mas são feitos por todos que fazem parte de uma congregação. E agora, Moisés estabelece regras rígidas para aquelas pessoas. Por que eu digo que eram rígidas? Para eles poderem entender. Quando você pega a maneira que era lidado com as pessoas com a transgressão, nós percebemos que a rigidez era extrema. Por quê? Porque eles estavam acostumados com rigidez. A Bíblia cita que um homem no sábado saiu para pegar madeira. Ele foi apedrejado. Talvez você pergunte, mas que absurdo. Como pode ser isso? Infelizmente, aquela geração que estava ali, ela não tinha outra linguagem que ela entendesse a não ser a severidade. Porque elas viviam no Egito sobre a chibata. Elas não tinham outro entendimento. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que de certa rigidez. Porém, quando nós chegamos na religião que Deus deu a Moisés, a Torá, ela tem pouca coisa que foi utilizada pelo judaísmo. O judaísmo é uma religião que nasceu na Babilônia. Ela se formatou na Babilônia. Se você olhar para a história, você vai ver que eles ficaram 70 anos lá. Historiadores dizem que Daniel, Misael e os seus outros amigos tinham por volta de 15 anos quando foram para a Babilônia. Quando começaram a sair, Daniel tinha 85. Daniel não voltou. Seus amigos não voltaram. A maioria dos que foram cativos não voltaram. Apenas uma minoria, muito pouco. Foi mais de 1 milhão de pessoas, muito mais de 1 milhão de pessoas, levadas cativas. Só retornou 50 mil. Desses 50 mil, 49 mil e tarará eram pessoas que nasceram na Babilônia. Eles eram judeus babilônicos. Eles nunca tinham visto o templo. Eles nunca tinham assistido os sacrifícios que eram feitos no templo. Eles não faziam a menor ideia o que fosse o templo de Jerusalém. Eles estavam acostumados com os encontros que eram feitos nas sinagogas. Naquela liturgia de ler livros, de ir à sinagoga. Eles não tinham conhecimento de como era o funcionamento da religião de Moisés. Ou seja, os fariseus, vamos falar deles, que é o que absorveu, que criou o judaísmo, junto com as outras seitas, eles formataram uma religião muito aquém do que foi dado a Moisés. E eles começaram, então, a introduzir o que eles chamariam de lei oral. O que é a lei oral? Então, a lei oral era o seguinte: os líderes, os rabinos se reuniam para discutir como deveriam se comportar no Shabat, o que podia ser feito no Shabat, como deveria ser a relação de casamento, como deveria ser a relação com os... Eles tinham as suas regras. E aquilo foram sendo passados e discutidos de geração em geração. Aquilo era chamado a lei oral. Por que a lei oral? Porque ela era apenas conversas, diálogos. Quando surgiu
os primeiros escritos apostólicos, rapidamente o judaísmo, que já existia como judaísmo, começou a escrever aquelas discussões orais. E eles vão dar o nome de Talmud. Tem 3 ou 4 tipos de Talmud. Porque eles queriam competir com os evangelhos. Então, nós vemos que, da mesma forma que a religião de Moisés foi esquecida pelos novos que saíram da Babilônia e chegaram em Jerusalém, aqueles que ficaram, inclusive a família de Hadassa, a família de Marduk, a família daquelas pessoas, eles não voltaram, eles desobedeceram uma ordem. A ordem era para voltar para Jerusalém. Se eles tivessem voltado, o que aconteceu com a rainha Esther jamais teria acontecido. Não trouxe benefício algum. Pelo contrário, trouxe muito sofrimento, muita luta. E o que acontece? Eles sempre procuram otimizar, as pessoas querem otimizar a religião. E a nossa religião, ela chama-se simplicidade. Quando Yeshua foi visto por Natanael, ele já havia dito a Filipe: pode vir alguma coisa que preste de Nazaré. Nazaré era um lugarejo onde só tinha pessoas que eram desconsideradas. E entre os judeus havia um preconceito muito grande. Eles tinham preconceito dos mais pobres, eles tinham preconceito dos samaritanos. Havia um preconceito muito grande, e as pessoas que moravam em Nazaré eram consideradas pessoas de segunda categoria. E Natanael não foi diferente. A primeira coisa que ele faz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Depois, quando ele encontra com Yeshua, eu imagino o encontro. Ele deu aquela olhada do pé à cabeça e diz: sei não, esse aí é o Messias. Eles esperavam o Messias, no porte de Davi, no porte de Saul, um guerreiro. Né? De repente, vê lá um cidadão mal vestido, vestindo sandálias, sem sequer uma adaga. Como é que ele pretende conquistar os romanos? Deve estar de brincadeira. Eu imagino que passou isso na cabeça dele. Porém, Yeshua percebeu o que ele estava pensando e disse para ele: você é um grande homem. Eu vi você embaixo da figueira. Quando ele escutou aquilo, ele falou: opa, esse homem é diferente. Como é que ele me viu? Se ele não estava lá. Eles estavam muito distantes de lá. Não tinha como ter visto. Então, você só vai encontrar esse sinal que o Senhor dá para Natanael. Os outros não dão esse sinal. Um que chegou sem ser convidado é Judas. E Natanael recebe esse sinal porque Yeshua queria quebrar o preconceito. Muitas vezes nós queremos uma religião de aparências. Queremos uma religião de pompa, quando a religião do nosso Senhor é uma religião diferente. Todos que estiveram aqui, eu sempre mostro um banner que eu fiz há mais de 15 anos atrás, que lá diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Quando eu fiz, eu perguntei ao Senhor qual era o plano dele na minha vida. E ao ler a Bíblia, ele disse: onde estiver 2 ou 3. E eu entendi a mensagem. O povo de Deus é um povo pequeno, porque a nossa mensagem é uma mensagem dura. Enquanto o mundo celebra as suas festas em outras datas, nós andamos na contramão. Enquanto o mundo prega coisas difíceis ou fáceis, nós pregamos Torá. E nós somos diferentes. E o mundo não gosta de pessoas diferentes. E não foi diferente aqui na página 42. Não foi diferente com Moisés. Moisés teve muitos problemas, mas muitos problemas com aquele povo. A tal ponto que Jetro, seu sogro, chegou para ele e falou: meu amigo,
Se você continuar assim, você vai morrer. Porque era de madrugada até a noite, resolvendo todo tipo de problema de todo tipo que você possa imaginar. Olha, o vizinho pegou a minha galinha, o outro pegou os ovos, o outro pegou não sei o quê. Era aquela coisa absurda. E Moisés, ele tinha mais coisas para tratar do que isso. Eu até fiz um comentário, agora um pouco antes de começar com o nosso irmão Danilo. Se eu fosse professor, eu teria uma dificuldade tremenda, porque eu me sentiria culpado se a minha classe não tivesse um aproveitamento de um percentual muito alto. Eu acharia que eu não sei ensinar. Muitas vezes acontece aqui. Eu ensino, eu falo, e de repente a pessoa está fazendo a mesma coisa que eu falei para não fazer, que não era correto, não era aquilo. Ou eu ensino de um jeito, no mesmo dia a pessoa faz a mesma pergunta, aí dali uns 15 dias pergunta de novo, e a dali um mês pergunta de novo. Mas por amor eu sempre respondo. Porque eu sinto a dificuldade dessa mudança, sabe? Porque as pessoas, elas querem um sistema. Só que nós não temos um sistema religioso. Nós seguimos Torá. Nós seguimos na simplicidade. E é isso que mais importa, né? Nós vemos que na página 43, quando fala sobre o ano sabático, nós temos 2 pecados que geram punição severa. O primeiro pecado, a idolatria. A idolatria, ela é quase irreversível. As 10 tribos do norte tornaram-se idólatras. E eles foram levados para o exílio e não voltaram mais, por causa da idolatria. Judá, ele foi punido porque ele não descansava o ano sabático. Eles teriam que, todo o 7º ano, eles teriam que deixar a terra e passarem o ano todo celebrando, descansando. Chama-se ano sabático. Hoje já é vida até moda. Muitos empresários, muitas pessoas bem-sucedidas tiram o ano sabático. Por quê? É tanta pressão no dia a dia que um mês de férias é suficiente. Ele tira um ano sabático. E Deus sabia que se aquele povo plantasse todo ano, a terra iria se esgotar. E as pessoas também iriam se esgotar. Naquela época não havia férias de 30 dias. Naquela época as pessoas só descansavam no sábado. Então ele determinou que tivesse um ano sabático para que aquelas pessoas descansassem, para se revigorarem e darem continuidade nos projetos. Aí você pergunta, e agora? Como é que eu faço? Eu preciso trabalhar, porque senão eu não como. E na época, eles eram agricultores. Olha o que Deus fazia. No 6º ano, a produção era 3 vezes mais do que a produção normal, para suprir a produção do 6º ano, para suprir a produção do 7º ano, que não iria produzir, e eles chegarem ao 8º ano para plantarem e produzirem. Era 3 vezes mais. Deus jamais vai pedir a você alguma coisa que você não possa cumprir. Deus jamais vai pedir para você para guardar o sábado e você perder o seu emprego e morrer de fome. Se você tiver fé suficiente, Ele vai preparar um trabalho para que você não precise trabalhar Shabat. Eu, com a graça do Eterno, nunca trabalhei. E até aqui Deus tem me guiado. Sou uma pessoa pobre, uma pessoa simples, mas tenho minha casa. Na verdade, tenho mais de uma casa, tenho 2 carros. Tudo isso sem trabalhar um sábado. Mas isso chama-se fé. Tinha um emprego excelente. Ganhava $5.000 na Petrobras. Fui despedido porque não participei de uma reunião no sábado. Vocês acham que eu esquentei a cabeça? De forma alguma. Eu fui mandado embora injustamente. E o meu Deus não admite injustiça.
Por isso que ele me abençoou. Tem abençoado até hoje. Passo dificuldade? Passo. Vivo assustado quando eu tenho até pavor de olhar o saldo do banco. Mas Deus sempre manda a resposta. Ele sempre manda o socorro. Porque ele vai testar. Todos vocês vão ser testados. Não tenham dúvida quanto a isso. Ele vai testar você até o limite, para ver aonde está a tua fé. Muitos desobedecem a Torá, como eles desobedeceram, e durante 70 sábados anuais, 70 anos, eles não obedeceram. E eles ficaram em cativeiro 70 anos. Muitas pessoas desobedecem o mandamento que está em Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. Toda a carne deverá vir me adorar. É óbvio que não se refere a pessoas que moram em outro estado, em uma região que é impossível. Mas se a pessoa tem a possibilidade de fazer isso e não faz, é desobediência. Se a pessoa para ir numa praia, para ir num shopping, para viajar, não tem problema nenhum. Mas para Deus eu estou cansado, estou com preguiça, é um pouco longe, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então você começa a rever a forma que você está lidando com Deus. Isaías 66, 23 não é um convite, é uma ordenança. É uma ordenança para que você aprenda a obedecer. Israel foi duramente castigado por causa da desobediência. Talvez nós estejamos sendo castigados hoje por causa da apostasia. Eles vão para a Babilônia, acabam se apostatando, voltam e continuam praticando os erros babilônicos. Trazem costumes e tradições que não havia antes. Então, quando você quiser ir para a restauração, faz o seguinte: deixa a bagagem de fora, começa tudo do zero. Aqui nós temos algumas regras. As nossas regras são: está escrito. O que Deus disse sobre isso? Ponto final. Nós não vamos além disso. Nós procuramos observar os princípios que estão na Torá. Nós estamos chegando na festa de pães ázimos, que o judaísmo chama de Páscoa ou de Pêssar. Pêssar é o sacrifício de passagem. Quando eles estavam no Egito, eles mataram o cordeiro, não era Shabat, pegaram o sangue e colocaram nos umbrais. E quando o anjo da morte passou, ele passou por cima. Por isso que chama Pêssar. Na nossa Bíblia, não fala que é um dia sagrado, um dia de guarda. E nem que é uma festa. Não existe festa de Pêssar, festa da Páscoa. Não existe na Bíblia. Algumas traduções mais recentes colocaram, mas está errado. Qualquer Bíblia séria, você vai ver que era o dia da Páscoa. E depois, no versículo 15, e era a festa dos pães ázimos. Nós aqui não celebramos como o judaísmo celebra. O judaísmo tem uma bandeja, que eu já até mostrei que eu tenho essa bandeja, e ali ele coloca um ovo, ele coloca um pescoço de frango tostado, ele coloca maçãs com mel, ele faz uma mistura de vinho com maçã, ele coloca alface, e aquela ali é a bandeja de Pêssar. Tem até um dos nossos vídeos aí que eu fotografei a bandeja. Nós não fazemos isso porque não é bíblico. O que nós fazemos? Nós não sacrificamos mais cordeiros. Não há mais necessidade, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Como nós fazemos? Simples. No dia da festa de pães ázimos, nós temos na mesa a matzá, nós temos a erva amarga, nós temos o vinho, que é para a cerimônia, e temos o jantar. Nesse jantar, eu costumo comer cordeiro.
mas posso comer contra filé, posso comer o que eu quiser, porque não há uma especificação. Essa é a diferença, porque lá, quando você vai ler na Torá, você não vai ver aquilo ali. Eu procurei muito tempo onde estava o pescoço de frango. Aonde está o pescoço tostado? Ali, não, isso aqui é para exemplificar essa mistura de vinho com maçã, a massa que eles faziam lá no Egito. Não existe isso. Nós contamos, sim, na leitura. Na noite de Pesázimos, nós fazemos a leitura da Megilá, de Páscoa, de passagem. E ali nós contamos a história das 10 pragas, do livramento, normalmente. Só que esses rituais a mais, nós não fazemos, não faz sentido. Nós já temos tantas observações, para que criar mais? Não queremos ser diferentes de ninguém. Só não queremos trazer costumes que não fazem parte do que está escrito, porque seremos criticados. Então, essa é a forma que nós praticamos. Eu postei hoje para vocês, no grupo, o endereço lá do Empório Brasil, que é a antiga Menorá. Eles têm lá a Matzá, quem quiser comprar. Tá? Se você não quiser comprar, você pode fazer de sua casa mesmo. Né? A irmã Lau, que está aqui com a gente hoje, que hoje já está trabalhando, está se matando de trabalhar essa nossa irmã, trabalha direto, ela faz um pão sem fermento, que é uma delícia. Então, quem quiser pedir para ela, pega a receita, que é muito bom. E assim nós celebramos as festas na maior simplicidade possível. Por quê? Da mesma forma que Yeshua era uma pessoa simples, uma pessoa como está em Isaías 56, não havia nada nele que nos atraísse, assim devemos ser nós. Nós não devemos chamar a atenção, não devemos ser ponto de referência. Nós temos que passar despercebido entre a multidão, a tal ponto que quando Yeshua foi ser preso, Judas teve que beijá-lo para identificá-lo, porque os soldados do palácio não sabiam quem ele era, não conhecia ele. Todos eles eram iguais, eram pescadores rudes, simples, não havia diferença nenhuma entre eles. Ele não tinha um porte diferente, não. A aparência dele era muito comum. Hoje nós vemos que as pessoas tentam criar um personagem diferente, mas a simplicidade nos faz nos aproximarmos mais de Deus. Por isso que eu convido a você a refletir no que nós estamos falando. Quando você começar a refletir nessas coisas, você vai ver como é muito suave o caminho, como é fácil caminhar. No sábado, dia 12 de abril, nós vamos reunir no horário normal e vamos, na sequência, ao pôr do sol, vamos celebrar o Seder de Yeshua, a ceia. Esta ceia, eu postei um vídeo hoje explicando para vocês, depois vão assistam. Compartilhem com seus conhecidos. É importante que as pessoas entendam a diferença do Seder de Yeshua da ceia que é feita por aí. Ela tinha um propósito, o propósito de fazer uma aliança com as pessoas. Abraão, quando fez aliança com Melquisedeque, ele teve o pão e o vinho. E Yeshua, quando fez aliança com seus discípulos, foi pão e vinho. Quando você participa dessa aliança com pão e vinho, você começa a fazer parte da família de Deus. Então, faça um sacrifício. Óbvio, Deus entende muito bem a nossa dificuldade. Mas aquele que tem possibilidade, mas não faz, peca. De participar principalmente da ceia do Senhor. Entrar em aliança com o Senhor. Isso é muito importante. Por que é importante, irmãos? Porque sem aliança com Deus, sem nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi isso que Yeshua disse a Nicodemos. É impossível, se você não nascer de novo, ele não disse que você não vai ser salvo. Ele não falou isso. Ele disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Por que ele não poderia ver o reino de Deus? Porque ele estava cegado pelas crenças farisaicas.
quando você nasce de novo, todo aquele farisaísmo, tudo aquilo desaparece. E você começa a enxergar as coisas como ela é. Jó disse assim: antes eu imaginava como o Senhor é. Hoje eu vejo como realmente o Senhor é. Ele imaginava um Deus diferente, que ele estava blindado. E de repente ele perde toda a família, perde toda a riqueza, perde toda a saúde. A esposa que era para estar do lado dele torna-se uma inimiga. Os seus melhores amigos tornam-se inimigos. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando Deus começa a mudar a sua sorte, ele enxergou como Deus é. O apóstolo Paulo também fala isso. O apóstolo Paulo diz assim: eu antes via como um espelho, invertido. Hoje eu sei como sou. Muitos de nós vemos Deus de uma forma invertida. Vemos uma imagem distorcida de Deus. E esse é o objetivo que nós aqui reunimos nas quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados, para mostrar a Deus como Ele é. Muitas vezes, o Deus que nós mostramos talvez não seja exatamente o Deus que você queria conhecer. Porque ofereceram tantos deuses, tantas coisas, mas esse Deus, a qual nós conhecemos, é o Deus que vai fazer você ver o reino de Deus. E você só vai poder ver o reino de Deus como ele é, passando pelo Mikveh e entrando na aliança. Você pode entrar na aliança agora, se você quiser. Vai depender de você. Nós estamos oferecendo a você a oportunidade. Pensem, reflitam e avaliem. A Bíblia diz assim: melhor seria não ter conhecido do que ter conhecido e não praticar. Porque se você não conheceu, porém é uma pessoa justa, você tem a possibilidade de ser salvo pela justiça. Mas se você conheceu a verdade e por mesquinhez, por preguiça, por desleixo, você decidiu não acompanhar, aí não tem o que fazer. Aí entra o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. O próprio Deus manda um espírito de engano para que você acredite na mentira, viva pela mentira e perca a sua salvação. Porque esse tipo de pessoa Deus não quer. Eu sei que nós não temos esse tipo de pessoas aqui. Nós temos pessoas aqui comprometidas, pessoas que têm uma visão. Então eu convido você a continuar os estudos, a se aprofundar. Quando você chegar à plena conclusão que entendeu e já está começando a ver o reino de Deus, aí passe pelas águas, faça a comunhão e venha fazer parte da família de Deus. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Passo agora no Danilo para encerrar. Se tiver alguma pergunta, nós temos 10 minutos ainda. Estou à disposição. Fiquem à vontade. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão, apertar a mãozinha aí que a gente vai responder. Se não tiver, o irmão pode encerrar. Ninguém com dúvida, então fazer uma nossa oração de encerramento. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Recebemos esse estudo, compreendemos um pouquinho mais da Sua palavra. Ainda temos uma semana pela frente, Pai, que ainda precisa terminar. E que o Senhor possa estar no lar de cada irmão que aqui está, no lar dos irmãos que não puderam estar presentes. Que o Senhor possa nos trazer conforto, Pai, tranquilidade de espírito, trazer paz nos nossos pensamentos, Senhor. Que a gente possa ter a certeza dentro de nós, Pai, de que todo mal é passageiro, todas as dificuldades irão passar,
porque o Senhor é o Deus de Israel, é o nosso Deus, Senhor. Pedimos a sua bênção para continuar caminhando, continuar lutando, Senhor, aprendendo e seguindo seus passos. Que possamos seguir, assim como seu filho seguiu, Pai. Assim como ele criou discípulos e apóstolos, Pai. Que a gente também possa carregar essa missão de levar a sua palavra, levar as tuas bênçãos, Pai, a mais pessoas, aos nossos familiares. Pedimos então que o Senhor esteja conosco, Pai, a cada momento de nossas vidas, seja em nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, Pai, na comunhão com nossos filhos. Que a todo momento, Pai, o Senhor esteja presente. Que o perdão do Senhor, Pai, se faça presente em cada um de nós. Que a gente possa aprender, saber lidar no perdão com o próximo. Que o Senhor possa nos fazer pessoas mais firmes e fiéis no seu propósito. Obrigado por esse estudo. Abençoe a vida de todos que aqui estão, Senhor. Em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Semana de vitória, em nome de Yeshua. Amém.